Fatos, opinião e espiritualidade. Apresentação: José Damião e Guiomar Santana. Jornal Nova Era. Uma excelente tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Hoje, sexta-feira, dia 5 de abril de 2019. Uma alegria poder contar aqui com a sua companhia. Já trazer aqui para o Salve da Tarde a turma que está compondo a mesa de hoje, que todo mundo já está aqui, né? Fazendo parte desse cenário. Aqui ao meu lado, Kátia Pelle. Kátia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gui, boa tarde, meninos. Boa tarde a você que está aí do outro lado acompanhando a gente para um programa, para um jornal sensacional. Isso, agora passando para o lado de cá, o Dair Zanella, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos que compõem aqui a nossa tribuna, a nossa bancada, os queridos amigos da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Mais uma vez aqui conosco, Charles Kempf, é isso? Sim, Charles, obrigado. bem-vindo. Charles, que é presidente da Federação Espírita da França, está aqui hoje, veio com o médium de transporte, Paulo Henrique de Figueiredo, que está aqui na plateia, aqui fazendo parte aqui da turma. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Obrigado a vocês e obrigado a todos os ouvintes, né, por essa oportunidade. Isso aí, ouvintes, telespectadores, internautas, estamos aí por todos os caminhos. Gratidão por você estar aqui. Obrigado. Antônio Roberto Marchiori também faz parte da equipe de sexta. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Guiomar. Boa tarde, companheiros, telespectadores e ouvintes. Um prazer estar com vocês de novo. É isso aí, o Jornal Nova Era desta sexta-feira, hoje dia 5 de abril de 2019. Nós vamos trazer, para começar o nosso jornal de hoje, um resumo de notícias dos principais jornais do país para que você esteja sempre bem informado. Fique sabendo que enxurrada arrastou casas e deixou 2 mortos na zona sul de Teresina. Uma criança de 4 anos e uma mulher de 70 anos morreram após uma lagoa transbordar e romper o muro de um clube. A prefeitura confirma desaparecidos e desabrigados, mas ainda não há um balanço oficial. Nossas energias aí para que esta região aí dos Zona Sul de Teresina possa estar tendo o apoio que eles necessitam. E após 4 fases e 3 anos de ações, a Operação Luz na Infância prendeu em flagrante 546 suspeitos de abuso de adolescentes. Além das prisões, foram cumpridos no período mais de 1.100 mandados de busca e apreensão. A quem ainda precisa passar por esse estágio aí evolutivo, nós agradecemos pela a polícia estar conseguindo fazer esses resgates e que essas pessoas possam ter aí a responsabilidade dos seus atos. Casos de feminicídio em São Paulo dobram nos primeiros meses do ano. Diretora das Delegacias da Defesa da Mulher afirma que houve aumento real no número de casos, não só de registros. A questão da violência ainda que prossegue, não é? Uma mãe dá à luz a um bebê, olha só, em cima de uma árvore durante a passagem do ciclone Idai lá em Moçambique. A família foi pega de surpresa pela enchente de um rio na passagem do Idai. Ela, o bebê e outro filho tiveram de esperar por 2 dias em cima da árvore, revelou a Unicef. Moçambique foi devastado em decorrência das cheias causadas pelo ciclone que passou entre os dias 14 e 15 de março pelo país. E o Lollapalooza, né? Quem não sabe, aí o Lollapalooza vai começar hoje em São Paulo. São esperadas mais de 80 mil pessoas lá no Autódromo de Interlagos, em cada um destes 3 dias de festa. Ainda, trazendo para você aqui um Fique Sabendo, uma diarista espírita foi demitida ao a patroa descobrir a sua religião. Ela disse: fiquei com pena dela, é uma pessoa que prega tanto a fé, mas não tem fé nenhuma. Então nós iniciamos o nosso Jornal Nova Era desta sexta-feira trazendo um resumo de notícias. Quero saber se vocês querem falar algo sobre essas questões ou se a gente pode tocar o barco aqui. Acho que a proposta está grande hoje, né? Vamos tocando o barco? Exatamente. Então tá bom, olha, vamos começar trazendo aqui, vamos colocar o Charles um pouco aqui na conversa. Charles que veio ao Brasil para conhecer um pouco do trabalho do movimento espírita aqui no Brasil. Conta um pouquinho para a gente, para os ouvintes, para os telespectadores, sobre essa sua agenda aí, para a gente depois entrar aqui
nas matérias e você nos ajudar nos comentários. Isso. Agenda um pouco corrida, né? Porque são 15 dias, né? Por limitações lá de dias de férias, na realidade, né? Do meu trabalho. E aproveitando também a oportunidade do 5º Congresso Latino-Americano, que aconteceu em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, comemorando os 150 anos da desencarnação de Allan Kardec. E aí eu vim aqui a São Paulo, que eu conheci pouco até o momento, uma semana antes, para conhecer o movimento espírita no norte do estado, Itapira, com o nosso irmão Sérgio Vilar, que me levou para Uberaba e também conhecer Sacramento, né, terra de Eurípides Barzanufo. Maravilha. E agora também voltando, depois desse congresso aqui em São Paulo, para conhecer mais a USE, o trabalho da Fundação Eduardo Carvalho Monteiro, que eu conheci em 2004 em Paris. E conhecer também o trabalho da CEDOR, né, da Fundação André Luiz, e hoje de manhã também as Casas André Luiz. Você passou por lá hoje? Isso, que eu já conhecia do filme dos espíritos, né? Quando cheguei lá me deu aquela surpresa de que eu já tinha visto aquele lugar, né? Que bacana. E para realmente conhecer pessoalmente as pessoas, né? Os irmãos pesquisadores aqui no Brasil, que eu já correspondo há muitos anos, né? Colaborando nessas pesquisas, para resgatar a memória justamente de Kardec com objetividade e conhecer também essa obra magnífica assistencial e também aqui, né, TV Mundo Maior, o rádio, né, que são coisas que ouvimos falar, mas para nós lá, Movimento Espírita na Europa, ainda é um sonho, nós temos muito que aprender aqui. Então, juntando todas essas missões e realmente eu consegui ter um apanhado geral de tudo isso, agora meditando para ver como que a gente toca o barco lá. Né? Quando o Charles fala sobre isso, em aprender um pouco com a gente, só aumenta a responsabilidade, né, Marcário? Sem dúvida. E falando dos sacramentos, do Eurípides Barzanufo, até eu me penitencio em nome dos brasileiros, de não estudar e entender a importância que ele teve no momento espírita. A gente vê que muito espírita que se diz espírita desconhece o trabalho que foi de Eurípides especificamente, né? E o que é feito hoje, né? Aquela escola maravilhosa, com aquela essência do espiritismo dentro da escola, transformando pessoas, né? Dando um princípio de cidadania muito importante para aquelas crianças. Eu acho maravilhoso. O movimento de evangelização de espíritos que é feito lá em Sacramento, realmente é bonito se ver e se entender como é que processa tudo aquilo. Isso para você acho que deve ter sido uma coisa muito importante, né? Principalmente porque eu conheci no papel, né? Que minha esposa, que é brasileira, que moramos na França desde 1990, ela traduziu a biografia de Eurípides Barzanufo do Jorge Resine. Sim. Aí conhecemos tudo isso no papel, agora conhecemos na realidade, né? É muita emoção. Aquela casa simples, lá naquele sítio, né? Um lugar simples, que a gente ainda sente a vibração desse pioneiro, né? Que realizou essa obra magnífica e que houve tantos continuadores depois. Aquele é o primeiro centro espírita rural do Brasil, aquele que fica aquela casa, né? Então, realmente, para o espiritismo é um marco muito importante, realmente. Isso, e o sítio Santa Maria, onde ele começou, foi realmente... Valeu, eu agradeço aqui o Sérgio Vilar de ter me levado para lá, porque... E também Uberaba, né? O Museu Chico Xavier, a casa dele, o quarto, aquela cama, aquela simplicidade, né? E também tive a oportunidade de conhecer o Eurípides, né? Que é o filho que nos recebeu lá muito bem e mostrou realmente todo esse acervo, né? Que ficou lá naquele local. E também em grupo da prece, que participamos lá de uma pequena reunião. Realmente valeu a pena. Eu não conheci Pedro Leopoldo ainda, tem que voltar, né? Mas pelo menos já tem um primeiro apanhado. Nem deve conhecer tudo de uma vez, senão fica difícil para voltar depois. Correto. Charles, eu gostaria de saber um pouco sobre o movimento espírita na França. Gostaria que você falasse do trabalho que vocês desenvolvem lá. O espiritismo nasce lá, depois vem para o Brasil, aqui cresce, né? E eu acho que tem que fazer o caminho de volta. A luz agora está se fazendo, né? Graças ao trabalho do Adriano Calzoni, que escreveu aqueles 2 livros, que para mim foi uma lição, né? Porque eu tinha visto que tinha algumas dificuldades logo depois de Kardec, mas não pensei que chegasse a tal ponto, né?
E aqui, claro, temos a explicação de por que o movimento não cresceu tanto. E ainda bem que teve pioneiros fiéis como Gabriel Deland, Leon Denis, que tocaram, vamos dizer assim, uma ala fiel a Kardec e a doutrina até 1920, quando eles desencarnaram, né, 1925, 26. Depois ainda continua até a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial quase desapareceu o movimento, que só renasceu a partir de 1980, de uma maneira, mais uma vez, fiel a Kardec e a doutrina. E de lá para cá continuam as dificuldades, continua o personalismo, os conflitos de interesse, né, como acho que no mundo todo, no movimento espírita. Mas hoje está crescendo, tem mais e mais pessoas procurando, tem 60 centros espíritas na França, e esse número vai crescendo, e estamos trabalhando justamente para ajudar ao desenvolvimento, né, a difusão da doutrina lá na França, onde muita gente conhece Allan Kardec, mas poucos ainda conhecem a obra dele. E essa é a nossa missão primeira lá. Deixa eu só completar uma coisinha. Nós vimos no resumo de notícias um exemplo claro de preconceito com relação ao espiritismo, né, onde uma funcionária foi demitida porque era espírita. Isso. Lá existe algum tipo de preconceito? Existe. As pessoas geralmente não entendem, ainda associam o espiritismo com mesa girante, com necromancia e tudo. Mas eu devo confessar que está reduzindo. Preconceito existe em certos casos particulares, por exemplo, quando você tem um chefe que é testemunho de Jeová ou alguma coisa assim, aí claro que se você se declara espírita vai dar problemas. Mas eu devo também dizer que na maioria dos casos já não existe. As pessoas olham assim de maneira um pouco estranha, mas quando vê você como uma pessoa que se esforça para fazer trabalho conciliador e eficiente e até com maior resistência ao estresse e tudo, né, como Kardec falava, né, mostrando realmente essas qualidades de vida, que você é uma pessoa normal, que tem tolerância e tudo, aí as pessoas aceitam. O preconceito de lá deve ser um pouco diferente do de cá. Porque cá o espiritismo chegou junto com as religiões afros. E aí teve aquela bagunça, por interesse, ou então por dúvida mesmo, ou por confusão. Mas eu acredito que não seja assim, né? Lá são outros tipos. É mais, eu diria, a ignorância, né? As pessoas não sabem o que é, né? E tem esse preconceito negativo que cresceu devido a todos esses erros, né? Le Marie, aquelas fotos do Buguet que foi para a cadeia, aí os espíritas são ingênuos, eles acreditam em qualquer coisa, ou seja, tudo é falso, né? Aí veio Freud com a psiquiatrização da mediunidade, que eu chamo, que, pronto, agora a mediunidade não existe, é tudo inconsciente, subconsciente, etc. E aí foi levando a Segunda Guerra Mundial também, que foi terrível, né? Que se Deus existe, como que ele pode deixar fazer coisas assim, entendeu? Vem mais dessa falta de conhecimento das pessoas sobre... Eles, na realidade, têm preconceito, mas não sabem o que é. Por que não sabem o que é? 60 centros, para mim, é uma novidade positiva, um número positivo, apesar de que algumas pessoas já chegaram em mim e disseram, só 60 centros na França? Como só? Se lá já teria, vamos dizer assim, morrido o espiritismo e hoje conta com 60, é ótimo, é um número sensacional. Número considerável, né? Quando eu cheguei lá em 1990, não tinha nem 10. Olha aí. Né? Poxa vida. Você vê Número como progressivo, né? cresce. Olha, para você que está acompanhando então o Jornal Nova Era desta sexta-feira, hoje dia 5 de abril de 2019, estamos aqui contando com o apoio técnico de toda a nossa turma de sempre, contando aqui com o seu carinho, com a sua participação. Estamos pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Olha, já temos aqui algumas participações que eu vou compartilhar aqui com vocês. Paulo Elias dizendo, estou transmitindo com o meu grupo de divulgação da doutrina espírita em Cuiabá, no Mato Grosso. Olha que bacana, obrigada. E é isso, né? O trabalho do espírita é divulgar a doutrina e você está fazendo isso. Obrigada, querido. O Alexandre Vitorelli, boa tarde, boa noite. O Alexandre Vitorelli que nos acompanha do Japão, gratidão a você pela participação e pelo carinho. Também aqui conosco a mensagem de Coládero de Jorge, diz assim, boa tarde. Escutei algum tempo atrás sobre uma loja que tem na França com objetos de Kardec, mas estava fechando por falta de seguidores, ou seja, Kardec na França é desconhecido. Mas eu gostaria de saber se alguém
tem notícia a respeito do que aconteceu com essa loja, o Jorge, que está em São Vicente, litoral de São Paulo. Você sabe sobre alguma coisa? Sim, claro. Deve ser a livraria Se o Charles não Le Marais, souber, né? ninguém aqui vai saber, né? Que fica lá no 42 Rue Saint-Jacques, em Paris, né? Perto no Quartier Latin, um pouco mais baixo da Sorbonne. E, na realidade, essa livraria foi aberta pelo Pierre Gaëtan Le Marais já no finzinho do século XIX, 1897, por aí. E até hoje funciona lá aquela livraria. Ou seja, não é a mesma livraria da época de Kardec, já é em outro local. Isso. Ela só foi aberta em 1980, quer dizer, quase 30 anos depois da Porque as desencarnação. pessoas também fazem essa confusão. Não. Acham que se trata da mesma livraria. E como falamos, e aparece nessas obras que eu citei, o Le Marais já desviou a doutrina, abriu para várias outras correntes espiritualistas, teosofia, maçonaria, ocultismo. E hoje é uma livraria esotérica, com ocultismo e tudo. Agora, uma coisa também é verdade, que essa livraria começou logo depois de Kardec, em outros endereços, e ela recebeu a herança, os arquivos de Allan Kardec e que Amélie Boudet guardava, né? Tudo que era dela, de acordo com o testamento, uma parte foi justamente para essa livraria, e isso voltou à tona recentemente, né? Inclusive alguns documentos, aí fomos atrás para tentar resgatar esse material. Na verdade, é o relançamento da Gênese, né? Nós falamos aqui. fez ressurgir muita coisa. Correto, é muito engraçado isso. Correto. Interessante. E interessante que aqui apareceu esses arquivos do Canuto Abreu, né? Que ficaram décadas lá com a família. E, ao mesmo tempo, apareceram esses documentos que também estavam lá escondidos. Eu fui lá uns 20 anos já falando com o dono da época se ele tinha e estava aquela... Ele não queria responder, né? Não tava, e agora voltou também, que significa Tudo tem que... o seu momento, né? Isso, a espiritualidade decidiu que é hoje, nessa época, que Exatamente. tudo isso tem que voltar Tem que e ser se juntar, descoberto. né? Para resgatar essa história. Maravilha. Charles, Pode falar. lá, como é que são as atividades do centro? Existe estudo, existe trabalho mediúnico, trabalho social? Como é que geralmente são os trabalhos? O acento maior é no estudo, aí depois de um tempo começa também a atividade mediúnica, que basicamente de assistência aos espíritos em dificuldade, né? Trabalho de assistência social é um pouco diferente daqui. Existem alguns grupos que fazem sopa, que vai lá na rua atender o pessoal que sem teto, etc. Mas é pouco, porque existem muitas ONGs, associações que já trabalham de maneira muito eficiente nisso, com o subsídio do governo e tudo. Agora, o acento é dado ao atendimento fraterno, a receber as pessoas que têm mediunidade, não sabem o que é e sofrem disso. O psiquiatra, claro, o materialista não consegue ajudar, né? E também as pessoas que estão em luto. Estamos fazendo esse trabalho focalizado mais nessa área, onde o espírita pode ajudar muito e é quase mais ou menos o único que realmente pode ajudar muito. E isso está trazendo realmente muitas pessoas para o movimento espírita. E o estudo do magnetismo, vocês fazem lá? Vocês estudam o que o Kardec deixou com relação? Sim, o magnetismo, vocês têm magnetizadores ainda hoje, né, que seguem aquela linha do Mesmer, né, que tem assim, que praticam, né, que é como se fosse um médico, né? Mas no centro espírita se trabalha o passe, se trabalha a água fluidificada, um pouco como aqui, né, baseado naquilo que Kardec deixou, principalmente na Gênese, lá que tem um capítulo sobre fluidos, e essas coisas se praticam também lá nos centros. Maravilha, você que está acompanhando o Jornal Nova Era desta sexta-feira, de dia 5 de abril de 2019, estamos aqui, eu, Guiomar Santana, ao lado de Kátia Pelle, ao lado de Odair Zanella, Antônio Roberto Marchiori, recebendo mais uma vez com todo carinho Charles Kempfel, que é presidente da Federação Espírita da França, está fazendo um tour aqui pelo nosso país, esteve hoje nas casas André Luiz, né? Você disse que passou por lá, que alegria, né? Aquele ambiente para nós é nossa casa, pois nós entendemos que a Fundação Espírita André Luiz, ela veio a partir de uma necessidade
do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Tudo surgiu a partir daí. Este ano o Centro Espírita Nosso Lar completou 70 anos de existência. A partir do Centro Espírita Nosso Lar surgiu as Casas André Luiz, onde hoje nós temos um atendimento diário de aproximadamente 2.000 pessoas, né? São jovens há mais tempo, são as nossas crianças eternas. E a partir de uma necessidade de que outras crianças não precisem viver de uma forma dentro de uma instituição, institucionalizadas, foi-se orientado através da mediunidade que nos assistia, que nós precisávamos levar a mensagem do Cristo através das antenas, para que atingisse mais pessoas. E hoje estamos aqui. Então, tudo começou lá atrás, com o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, e que bom que nós temos hoje a oportunidade de trazer o Campfield mais uma vez para falar a respeito do movimento espírita na França, e você está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito destas nossas histórias aqui que trazemos. Eu vou trazer aqui para o nosso papo, vamos trazer um pouquinho de notícias, comentários, daí a gente volta com as condições aqui e com o trabalho que o Campfield realiza lá fora na França e vem aqui também para nos dar a oportunidade de aprendizado. Olha, a notícia é: por que a ciência é tão importante nesse momento de mentiras e fake news? A matéria da revista Galileu traz que a democracia e o progresso social morreriam sem a ciência e o conhecimento com base em fatos. A ciência e os fatos são a base fundamental para disputas lógicas e racionais e para a possibilidade de alcançar algumas verdades. As fake news, por outro lado, são um assalto calculado perante as liberdades democráticas. O poder da noção das fakes e seus praticantes é demonstrada sobre como temos rapidamente aceitado que há uma categoria de notícias que estão por aí circulando, que são as notícias fakes, não é? Então, quando o próprio autor desta matéria, que está na revista Galileu, ele fala sobre a questão das redes sociais, que a tecnologia digital e as redes sociais têm facilitado muito a produção e disseminação de fake news. Quando nós trazemos para a doutrina espírita, que nos faz entender que devemos buscar sempre a verdade em toda a situação, né? Nós podemos rejeitar uma verdade. Não. Rejeitar 10 verdades. 10 verdades. Que admitir uma mentira. Que admitir uma mentira. Então, quando nós temos aí essa possibilidade de falar a respeito de fake news, eu queria até trazer o primeiro comentário do Charles, lá na França. Como isso ocorre? As pessoas, através da tecnologia, como nós temos aqui no Brasil, que nos ajuda sobremaneira, pois nós colocamos sempre que é uma ferramenta que nós devemos saber utilizar, não é? Assim como a faca que serve para nós prepararmos um alimento ou, de repente, desferir um golpe. Depende da utilização. Como é visto a tecnologia e as notícias fakes lá na França? Existe exatamente o mesmo problema, ou seja, a tecnologia é neutra, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. A mesma coisa com a ciência. E como Marchiori acabou de dizer, né, nós encontramos na doutrina, né, instruções muito claras de Kardec a esse respeito, sempre falando do discernimento, do bom senso, né? Porque os primeiros que vieram dar fake news foram os espíritos na época, né? Que a gente não vê, né? E hoje vemos os encarnados também, né? Com essas tecnologias, inclusive associando isso com hipnose para manipular as massas. Para quê? Para fins geralmente lucrativos, para ganhar dinheiro, para você seguir alguma coisa que, né? Para tentar buscar lhe dominar e impor. E aí entra também essa lei da liberdade, né? E o discernimento que é necessário é que a gente só adquire pela inteligência, né? Kardec, quando ele falava do fim do mundo, ele falava fim do mundo da superstição e da ignorância. E o que os fake news estão fazendo? Justamente estão abusando, né, da simplicidade, da credulidade das pessoas e dessa falta de discernimento, né, para fins lucrativos. Então, só a educação e a inteligência é que vão levar e dar às pessoas os recursos para resistir a isso. Porque é uma coisa natural e que serve justamente para desenvolver essas duas faculdades necessárias à evolução do homem. Do humano, do ser humano.
Você falando tudo isso, eu bem resgato a definição e a figura do homem de bem, né? Na verdade, acho que a função nossa realmente é tomar muito cuidado e não repassar nada, né? Porque esse é o grande problema. As pessoas hoje em dia, a coisa é tão veloz, tão maluca que, viu, achei interessante, passo, né? E muitas vezes a gente está repassando uma fake news. Então, eu acho que até como da essência do espiritismo, nós, enquanto espíritos, temos a obrigação de fazer, digamos, a diferença. Não só não fazer o mal, realmente fazer o bem, tentando propagar notícias positivas, que a gente tenha certeza da origem, do que efetivamente. E absolutamente não repassar qualquer coisa que tenha cunho negativo. Fazer a nossa parte. Em suma, né? Porque se a gente ficar esperando só que se resolva o mundo, né? A questão da educação, tudo, é claro que esse é o caminho, sem dúvida. Mas ficar esperando do outro, a gente sempre vai ficar na mesma situação. Então, é ser proativo, no sentido de passar coisas positivas que você tem realmente, e se você tiver dúvida, simplesmente não repassa. Já está ajudando bastante. Correto. É muito engraçado, porque assim, a gente aprende desde criança que a gente deve tomar ciência das coisas. E é justamente isso que está faltando para a gente hoje. O que é tomar ciência das coisas? É ver se são verdadeiras, se tem fundamento, se tem base, como vocês dois acabaram de dizer. E na nossa realidade brasileira, esse tomar ciência ainda está muito longe das possibilidades. Muito mais pela ignorância e pela falta da popularização da ciência como um todo, do que pela má intenção. Nós vemos muitas pessoas replicarem as fake news de todas as naturezas por pura ignorância, por ser tão ingênuo muitas vezes de replicar algo que é óbvio, cai um pouco no gosto da pessoa, aquele, vamos dizer, teor de notícia, mas ele não se preocupa por falta de habilidade, por falta de conhecimento, de ir atrás da fonte. Então, o que a gente precisa fazer para que isso mude? Fazer com que a ciência se popularize no nosso país. Está faltando muito. E cai justamente naquilo que o Charles disse. Está faltando educação. Bem, dizem que, né, quando Gutenberg inventa a imprensa, usou-se a imprensa como usa-se todas as grandes invenções, né, o avião, os foguetes, para o bem e para o mal. Tudo pode ser usado assim e depende da decisão de cada um, da escolha de cada um. O livre-arbítrio está aí e cada um faz uso dele como bem lhe aprouver. Por isso é livre, né? Então, essas informações que vinham, né, da imprensa, a época de Gutenberg, foi crescendo e tinha muito fake news naquela época. Você podia chamar de qualquer coisa, fofoca, né, um disse-me-disse, mas era isso, era um fake news. E isso cessou, foi arrefecendo. Na época de Jesus, a maledicência, como a gente falou. Sim. E agora nós estamos vendo este mesmo fenômeno ocorrendo com a internet. A nossa esperança é que, para o futuro, vá diminuindo também e a coisa fique estabelecida como ficou a nossa imprensa. Mas influências, até quem escreve sofre, tem suas opiniões e suas tendências e repassa para o seu público. Tem muito disso que você falou. As pessoas hoje estão comprando os jornais e revistas para ouvir o que elas já acreditam. Então, se aquele cronista fala o que você entende como correto, você compra. Esse jornal é bom. Né? Jornal, revista, televisão. Sim. Né? Você liga a TV Gazeta, você coloca na TV Gazeta. Você vê o Bob Floriano, você sabe que ele é à esquerda. Você vê o Neumann e Pinto, sabe que ele é à direita. Então, antes deles abrirem a boca, você já sabe o que eles vão falar a respeito de um assunto e de outro. Então, um vai dizer assim, olha, o nosso ministro da Fazenda demonstrou uma total insegurança. Ele não soube se pôr, se colocar ali, né, diante daquelas pessoas, dos deputados que estavam fazendo ataque. Então, não demonstrou nenhum traquejo político. Aí você vê Neumann e Pinto falar, aí ele vem dizer assim, olha, o ministro da Fazenda tem que ser bom no que ele faz, e não no trato com deputados, né? Que é, na minha visão, um pouco mais lógico. Ele não tem que ter traquejo para livrar-se daquela saraivada de
aquele ataque, né, frontal que ele recebeu. Ele tem que fazer bem o trabalho dele, que é de ministro da Fazenda. Então, nós estamos assistindo esta polaridade no país, não sei se isso ocorre no mundo, mas desconfio que sim, né? E cada um compra a ideia que lhe convém. O que é pior é o replicar. Acaba de sair uma notícia e as pessoas já vão passando umas para as outras e tal, concordando, É só um discordando. botão, né? Tão É só um fácil. botão, é rápido, é fácil. Não tem a curiosidade de ir procurar, né, ir procurar as fontes, saber, esperar, deixar a notícia assentar e vão replicando. Mas, infelizmente, a notícia falsa, ela já tem um propósito e ela já serviu. Quando aquele que emitiu a notícia falsa lançou, o propósito dele já está atendido. Ela vai ser disseminada. Que nem aquela história das penas do travesseiro, né? Que você lança e depois, mentira ou não, agora vai recolher as penas, né? Já foi, o estrago já foi feito. Na verdade, eu vou além. O problema também não é só a mentira, é o que convém também. Exato. Nesses dias, houve uma coisa muito grave aqui em São Paulo, foi antes de ontem, acho que foi ontem, que houve uma ação policial que muitas pessoas morreram, tal. O que eu fui bombardeado de fotos, é real aquilo, é verdadeiro. Mas para que, para que eu vou repassar aquilo? Qual o intuito de passar pessoas mortas e tal? Então eu vejo que não só a questão do fake news como uma mentira, mas como também algo que é absolutamente desnecessário, que não tem um proveito absolutamente nenhum, né? Que eu acho que isso também vai ao encontro do que é importante para as pessoas, né? É a falta do discernimento que a gente falou até agora. As pessoas precisam usar um pouquinho só do bom senso, do senso crítico também, e dizer, o que eu vou passar vai fazer bem? Não vai ultrapassar os limites da urbanidade que tanto Kardec pedia para a gente, né? Uhum. Não devemos passar dos limites da urbanidade. E aí sim, tomar a ciência. Sim. Olha, você que está ligadinho aí na programação da Rede Boa Nova de Rádio, estamos agora aqui? É isso aqui? Estou aqui, Fernanda Lima? Maravilha! Agora estamos aqui nessa câmera, na outra, na geral. Estamos em todos os lugares. Obrigada aí, turma da técnica, Fernanda Lima, Jefferson Carvalho, Boris Maciel, todos aí nos permitindo chegar com voz e imagem até você. Quem mandou mensagem para nós foi Esther Domingues. Ela gostaria de saber sobre os cursos lá na França. Conta um pouquinho para a gente os cursos de doutrina lá na França. Sim, estamos fazendo estudo sistematizado e, na realidade, como lá temos ainda poucos braços, poucos trabalhadores, vamos pela solução de facilidade. A solução de facilidade aí foi pegar o que já existe, né, aqui no Brasil, que foi o famoso ESD, né, que traduzimos ao francês, porque vai referenciando Kardec, Denis, Delaunay, Chico Xavier, e como já temos várias dessas obras em francês, foi relativamente fácil utilizar esse método. Agora existe também, claro, aquele método sequencial, pega um livro e com programação assim sequencial. Beber direto na fonte. Exato. Esse é o melhor. E no ESD também se pega, claro, a fonte, né, de Kardec naquilo. E esses dois métodos é que estão sendo seguidos lá nesse trabalho de estudo. Maravilha, você que está nos acompanhando, estamos aqui hoje, nesta sexta-feira, dia 5 de abril, com a presença de Charles Kempfer, quem começou a nos acompanhar a partir de agora, ele que é da Federação Espírita Francesa, presidente da Federação Espírita Francesa, está mais uma vez aqui participando do Jornal Nova Era. Você esteve nesta semana com o José Damião, não é? Sim. E a turma aqui, que estava aqui, a Júlia Nezu, Ercília Zilli, Júlio Sena, e você também esteve conosco. Estamos aqui, eu, Kátia Pélio, Odair Zanelli e Marchiori, recebendo Charles Kempfer e aguardando aqui a sua participação. Você está mandando mensagem aqui pelo nosso facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Olha, quem está conosco, a Esther agradeceu, viu, por você responder sobre os cursos. De nada. A Luísa Marques Medeiros diz, se as pessoas refletissem antes de repassar estas fakes, muitas coisas seriam evitadas. Luísa Marques, obrigada aí pela sua participação. Também mandou mensagem para nós, Regivaldo Regis, dizendo que a TV Mundo Maior é luz em nossas vidas, gratidão. A mensagem também aqui, deixa eu ver de quem, tinha gente dizendo que estava travando, mas eu acho que agora já resolveu, né? Já estamos com a transmissão normalizada. Estas as participações. O Paulo Elias, ele diz assim, olha,
Toda terça-feira, ao vivo, tem palestra de reunião pública na Associação Espírita Vantuil de Freitas. Tema, o Evangelho segundo o Espiritismo. Às 20 horas, horário de Mato Grosso. É o grupo Amigos do Centro Espírita Vantuil de Freitas. Próxima terça, é o Dr. Marcelo Monteiro, nosso querido Paulo Elias, aqui fazendo já a divulgação desse trabalho que eles realizam lá em Mato Grosso. Obrigada por compartilhar conosco, viu? Quando nós falávamos a respeito da questão das fake news, falávamos a respeito também desta necessidade, nós, enquanto que uma instituição que tem por base trazer a doutrina espírita como pano de fundo sobre todas as questões sociais, nós aqui também falamos a respeito de política, porque política faz parte do dia a dia, do nosso cotidiano. Você entende dessa forma também, Charles? Sim, claro. A política está na base, né, dos governos e também um aprendizado, né? São assim que as sociedades evoluem. A França passou por dificuldades em 1789, houve aquela revolução. E nos primeiros 80 anos depois da Revolução, houve 7 regimes políticos diferentes, entre monarquias, repúblicas. E isso mostra como esse amadurecimento, né, demora e toma tempo, né? Não é de um dia para o outro. Faz também parte desse aprendizado, ligado um pouco a esse fake news, né? Porque sim, o meio político é realmente aquele que busca justamente seduzir, conquistar votos, etc., e que às vezes usa também esse recurso. Os coletes amarelos lá estão trazendo mudanças, não é, para o cenário político atualmente. Isso. Aquilo é uma realidade... É complexo o movimento, não se teve ainda uma análise correta de tudo que está por trás disso, mas basicamente são pessoas de classe média que caíram um pouco, né? E que agora estão reivindicando, vamos dizer assim, redução de impostos, coisas assim. Eu vejo também, isso como reivindicação ainda material, né? Que são muitas vezes legítimas. Mas ainda não é aquela reivindicação que a gente espera, né? Que é aquela reivindicação de mais humanidade, de mais espiritualidade, de mais caridade, de mais igualdade, etc., né? Mas que ainda vai ser talvez uma próxima etapa. Mas aí que está a importância dessa discussão da política, porque o espiritismo é apolítico. Sim. Mas o espírito teria a obrigação de participar ativamente na política, levando os conceitos espíritas para a sociedade. Correto. E aí é o encontro do que você disse agora, né? Quando a gente pega a essência da doutrina espírita e você, imbuído nisso, leva o teu exemplo, leva o teu discurso para a sociedade como um todo, vai no sentido dessa questão da socialização, né? Uma coisa justa, uma sociedade justa, coerente, né? Isso é muito bacana. Correto, e a gente vê nos países, principalmente do norte da Europa, Escandinávia, né, que já se instaurou muito fortemente uma ética, né, na política, e que aqueles que devem dirigir o povo não são somente os mais inteligentes, mas são aqueles que aliam a inteligência e a bondade. Sim. Como também nos ensina a doutrina. Mas aí a gente já vai ser tudo espírito superior. Mas estamos no caminho, né? A transição está aí, né? Vejam alguns exemplos lá no norte da Europa, realmente, na menor suspeita de alguma irregularidade, sensacional, já vai se demitindo. Quer dizer, assume realmente... E ele se demite, isso, né? Eu acho isso fantástico. E os salários também não existem, as acomodações são modestas, né? Na Suécia, Dinamarca. Isso. Aqui nós estamos nessa condição. O partido não quer usar o dinheiro público que lhe é destinado nas campanhas, ele não pode devolver. Ainda estamos nessa situação. Olha, quem mandou mensagem pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio foi Irene Lopes Vettorelli. Ela diz: amada, você pulou o meu recado, gratidão. Me perdoa. Tô aqui lendo seu recadinho. É a mãe do Alexandre Vettorelli, é a mãe do Alexandre que mora no Japão. Ela diz: beijos, gratidão a vocês, estou também na escuta. Irene Vettorelli, que mora no Brasil, né? Então agora sim o seu recadinho foi lido, seu filho também, Alexandre, participando lá do Japão, mandando carinho para nós. Gratidão a você, Irene, pela sua participação sempre. Quando nós falamos a respeito de política, vamos trazer aqui uma notícia para que vocês possam também comentar aqui para os ouvintes, porque o nosso objetivo é este.
Charles, é trazer informação, os comentários, cada um tem a sua opinião aqui, eles têm essa liberdade, porque aqui não tem censura, não. A gente dá para o comunicador a oportunidade de trazer o seu olhar, cada um dentro da sua experiência de vida, para trazer aí para o ouvinte a oportunidade dele próprio tirar a sua opinião, porque aqui a gente não fecha assunto, não, tá? Então, a notícia que eu vou trazer é que o ministro da Educação diz que pretende revisar livros didáticos sobre o golpe de 1964 e a candidatura militar. O ministro Ricardo Vélez Rodrigues disse na última quarta-feira que pretende fazer uma revisão nos livros didáticos que contam a história do golpe de 64 e da ditadura militar no Brasil. O que os livros conhecem? Que o golpe de Estado que instaurou a ditadura militar em 1964 completou 55 anos no último dia 31. Após o ato, iniciou-se um regime de exceção, que durou até 1985. Neste período, não houve eleição direta para presidente. O Congresso Nacional chegou a ser fechado, mandatos foram cassados e houve censura à imprensa. De acordo com a Comissão da Verdade, 434 pessoas foram mortas pelo regime ou desapareceram. Somente 33 corpos foram localizados. Então, quando nós trazemos essa questão, estamos ainda num governo novo, início de um novo governo, ele com seus ministros, ainda se adaptando às questões do nosso país. Algumas questões dentro do Ministério da Educação estão sendo polêmicas, então por isso que nós trazemos aqui para os comentários. Quem começa? Eu começo porque, assim, isso diz respeito. Na verdade, é assim, essa pasta, esse ministério, está sofrendo horrores desde o seu princípio neste governo. E ele precisa pôr a mão na cabeça, precisa baixar as suas ventas e ver racionalmente o que é que está se passando, porque é um tal de querer puxar sardinha para um lado e para o outro desnecessário. Nós temos que ver a qualidade dos ensinos que estão sendo passados nas escolas e eles não estão preocupados com isso. Estão preocupados em saber se a história foi passada à direita, se a história foi passada à esquerda, que cada um construa o seu entendimento, o seu ponto de vista, baseado no que realmente aconteceu com a história. Isso que é que precisa ser passado. Houve ditadura, não houve ditadura? Que se mostre os dois lados na escola para que o aluno possa construir o seu saber sem lados, né? Olha, eu concordo com você, Kátia, plenamente. Eu acho que tem problemas muito maiores do que se discutir esse assunto, principalmente no começo de governo. Eu acho que a educação está mal e precisa muita coisa ser revista, né? Agora, o que me preocupa com relação a esse assunto é a polarização, né? São aquele cabo puxado, um quer puxar para um lado, quer puxar para o outro. Eu acho que isso deveria passar por uma avaliação bem criteriosa, tal, mas gastar energia com isso nesse momento, será que é isso que a educação no Brasil precisa, né? É isso que o povo está esperando do governo? Essa é a minha preocupação. Contar a história de uma maneira correta, verdadeira, tudo, eu acho que é fundamental. Mas vamos focar nesse momento, como, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, né, agora ministro Moro, está fazendo. Vamos focar nos problemas realmente importantes para a sociedade, combater a corrupção, combater o desvio de dinheiro, ou seja, coisas que a sociedade está, o anseio da sociedade está evidente nesse momento e dessa direção. Só fica essa pasta, como você bem disse, tem 3 meses de negócio, o que houve já de impressionante. Para que isso, né? É tanta energia gasta à toa. Entra, e assim, é uma pasta importantíssima para o nosso povo. Então, precisa haver mais responsabilidade. Ele precisa fazer a revisão, que faça. Não faça disso um noticiário desnecessário, né? Zanella. Bom, nós temos uma oposição ridícula no Brasil, que se comporta muito mal, comporta-se pessimamente. E o nosso presidente e seus rebentos, né, quem sai aos seus não degenera, contribuem muito para que essa oposição, que gosta de trabalhar só o circo, a coisa com menor importância, a periferia, não é? A perfumaria, não se detenha nos problemas reais do Brasil. Então, o nosso presidente
e os seus filhos contribuem enormemente para isso. Quer dizer, isso partiu de duas falas do Bolsonaro. Uma, ele querendo fazer comemorações no dia 31 de março, dia da Revolução. Né? Desnecessário. E depois dizer que não houve uma revolução. Não é o momento de se discutir isso. O nosso grande problema é a reforma da Previdência, é a reforma tributária. Ao invés de nos unirmos e juntar todas as nossas forças nesse sentido, ele mesmo dá, né, à oposição material para fazer uma oposição que não contribui com nada. Eles vão às reuniões e não fazem perguntas pertinentes. Eles vão para fazer um circo mesmo, com cartazezinhos e tal. Uma bobagem, né? E, infelizmente, quem perde sempre com isso é o país. Quanto a ter havido revolução, evidentemente... o golpe, evidentemente, foi um golpe. Nós tínhamos um presidente que tinha um alinhamento à esquerda, falava-se em reforma rural, não é? Aquela divisão, uma nova divisão dos latifúndios improdutivos, era o que se ouvia e, claro, houve uma sociedade que se manifestou e os militares tomaram realmente o poder. Agora, a história escrita, no Brasil, a intelectualidade brasileira tem uma tendência à esquerda, fortíssima. Eu trabalhei na Folha de São Paulo e à época desses fatos, toda a redação da Folha de São Paulo eram militantes do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro. Né? Então, é claro que essa gente vai escrever livros sob sua ótica, e todos escrevem sobre a sua ótica. Cabe, agora, claro, aos professores e cabe a quem de direito fazer os alunos olharem para os dois lados. Né? É por isso que nos batemos aqui contra a escola com partido. Né? A nossa luta é pela escola sem partido. Sem ideologia, né? Sem ideologia, ele não pode entrar na classe e dizer eu sou a favor disso ou daquilo. Ele tem que colocar a discussão, na dialética, no conflito de ideias que se vai chegar a um consenso, uma ideia que o aluno tem que formar e não ele lhe dar pronta, repassando o que ele entende como correto. Charles, eu vou te pedir para, neste finalzinho do jornal, deixar aí até uma mensagem para nós aqui brasileiros que estamos passando por esse momento de mudança. Vamos aceitar sempre com o coração aberto, né? Mas eu gostaria já de te agradecer a sua presença aqui, nos deu muita alegria aqui no jornal mais essa tarde. Obrigada por você debruçar o seu olhar sobre as nossas questões, sobre o movimento espírita aqui no Brasil. Queria terminar o jornal agradecendo a todos aqui da técnica, a todos que nos acompanharam, com uma mensagem sua. Mais uma vez eu queria agradecer a todos, a esta casa, né, por esse trabalho de difusão maravilhoso sendo feito, também todos os telespectadores e os ouvintes por essa oportunidade. E meu apelo seria, vocês são brasileiros, eu sou francês, talvez um pouco de adoção lá no Recife, no período que eu morei lá. Mas, antes de tudo, nós somos cidadãos do mundo. O Espiritismo trouxe isso. Somos os mesmos espíritos que um dia nos encarnamos aqui, outro dia nos encarnamos lá. E nós temos muitas coisas a aprender uns dos outros. A partir do momento que a gente tem essa abertura, essa tolerância, a maneira de ver, de tentar entender as especificidades, as diferenças, que são as maravilhas do nosso mundo, as opiniões às vezes divergentes, opostas. E tudo isso faz parte desse trabalho necessário para adquirir esse conhecimento, essa inteligência, esse discernimento para a evolução do ser humano, que é isso que é o objetivo número 1, né, do movimento espírita, a melhoria da humanidade. Muito obrigada, Charles Kempfield, presidente da Federação Espírita na França, aqui conosco. O Jornal Nova Era volta na segunda-feira. Nosso carinho, gratidão a você e um ótimo final de semana. Você ouviu Jornal Nova Era.